uma boa prática no desenvolvimento de sites, sem dúvida nenhuma, é saber escolher um bom servidor de hospedagem para colocar o nosso site ou o site do nosso cliente. Então nesse vídeo eu vou te falar sobre a importância de colocar o seu site num bom servidor de hospedagem. E aí talvez possam surgir várias dúvidas na sua cabeça em relação ao tipo de servidor que você precisa para determinados casos, tá? A gente vai começar pelo servidor compartilhado, que é o que mais tem no mundo aí hoje em dia, porque são baratos e muita gente acaba caindo neles lá e depois reclamam que são lentos, que não tem segurança, enfim, vários problemas que podem acontecer quando usados esses tipos de sistemas compartilhados. Aí você deve estar se perguntando, mas Dante, como é que eu sei que o meu servidor é compartilhado? Vou te dar uma dicasinha aí, geralmente vai ser barato, tá? Então, exemplo, não estou condenando essas empresas, mas vou só citar os nomes delas porque, na realidade, elas vendem esses produtos. Cabe a mim agora te alertar o que é e o que não é, né? HostGator, LocalWeb, Hostinger, DialHost, KingHost e por aí vai. Todas essas empresas têm planos mais baratos, né? Planos de hospedagens de sites compartilhados. E geralmente os mais baratos são os compartilhados. Quando você vê aquela siglazinha VPS ou VDS, se trata de servidores de melhor qualidade. Então, geralmente são mais caros, né? Ou até mesmo Cloud Hosting. Quando você vê esse tipo de nomenclatura, geralmente vai ser mais salgado, mas também vai ser melhor. E quando a gente vai pelo preço, a gente acaba caindo nesses planos compartilhados. E o plano compartilhado nada mais é do que uma máquina única. Imagina aí um CPU, aí, vamos pensar assim. E lá dentro existem várias divisões virtuais onde tem um monte de cPanel lá dentro. Ou seja, está o seu cPanel ou o painel ali da sua hospedagem onde você controla os seus sites. E na outra virtualização ali junto no mesmo HD, no mesmo CPU, compartilhando a mesma memória. Tudo isso, mais 1000 clientes juntos. Então, por isso que é compartilhado, ou seja, uma máquina única para todo mundo usar. E aí aquele negócio, você é um cara que está aqui aprendendo boas práticas, então você vai fazer o seu site ficar leve, rápido, não vai gastar tanta memória e tudo mais. Mas o seu vizinho não sabe disso. Às vezes, ele é um leigo e ele mesmo fez o site dele, colocou plugin pirata, e esse plugin pirata estourou a pilha de memória de processamento e derrubou todos os sites daquela máquina. Ou seja, até a máquina conseguir dar um flag de alerta para a hospedagem poder desativar aquele site, alguns sites já entraram em lentidão, causando então um transtorno generalizado na máquina. E aí você começa a reclamar. Ah, porque lá na HostGator é muito lerdo, eu não vou recomendar para ninguém. É óbvio, cara, eles têm um serviço barato, então não tem milagre, né? Então, antigamente eu usava muito HostGator e gostava, mas de um tempo para cá ficou muito insuportável ficar lá dentro. Os sites começaram a ficar muito lentos. Por quê? Eles começaram a exagerar, colocar muita gente dentro da mesma máquina. E com isso, aconteceu isso que eu te falei. Um site acaba consumindo mais memória que o outro, deixando todo mundo lento e devagar. Então a gente acaba sofrendo por culpa dos outros às vezes. Ou às vezes por nossa culpa os outros sofrem também. Enfim, o compartilhado é isso. Você tem uma máquina compartilhada com muita gente, então não dá para requerer desempenho. Fora isso também a latência entre o acesso do servidor, quando a pessoa digita lá o www no navegador, até chegar no servidor, geralmente não é regra, mas geralmente é mais lento do que se você fizesse isso numa VPS ou num VDS, tá? Essa latênciazinha pode dar uns pontos a menos para você lá no GTmetrix ou no Core Web Vitals do Google, lá no PGSpeed. Então, toma muito cuidado com isso. Isso interfere na sua pontuação de velocidade, tá bom? Aí você deve estar se perguntando qual que seria a recomendação. A recomendação é que você coloque sempre no melhor servidor que o seu dinheiro consegue pagar. VPS ou VDS são ótimas escolhas para você sair da parte compartilhada. Pelo menos a VPS é um Virtual Private Server, ou seja, é um servidor que vai estar numa máquina com mais gente, mas ele vai estar privado, ele não vai estar compartilhado. Ou seja, os recursos ali vão estar no mesmo sistema operacional, todo mundo junto, consumindo o mesmo pool de dados do sistema operacional, porém vão estar isolados, né, de forma privada. É meio confusa essa analogia, mas você vai entender agora quando eu for fazer a parte do VDS. O VDS, que é o Virtual Dedicated Server, já é o contrário do VPS. Ele não tem um único sistema operacional, ele tem um sistema operacional para cada conta, ou seja, todo mundo, o Dante, você e tudo mais, cada um tem um sistema operacional em cada uma das suas hospedagens. Ou seja, é dedicado essa virtualização com um sistema
operacional dedicado para cada uma das instâncias de clientes. Isso faz com que o serviço seja muito mais rápido, porque tem um sistema operacional consumindo um pool gigantesco de memória e processamento, dividido por sistemas operacionais que vão estar exclusivos para esses caras. Então, é muito melhor que o VPS. Então, se você puder escolher um VDS, ainda é melhor. Ah, Dante, mas será que é muito caro um VDS? Vocês podem procurar por aí e vocês vão ver que às vezes é muito caro. Mas existe uma empresa aqui no Brasil que oferece VDS com preço super baixo. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para você, tá bom? Entra, dá uma olhada lá, faça um teste por 7 dias e comprove. Aí tem mais outras coisas que a gente pode falar para você aqui. VPS, VDS e compartilhado não estão livres de instabilidades, tá bom? Não adianta falar, Dante me recomendou lá um VDS ou um VPS ou um compartilhado e caiu lá, fiquei 2 dias fora do ar. Cara, isso pode acontecer com qualquer hospedagem. Pode ser uma hospedagem famosa como a DigitalOcean, a Vultr ou uma Amazon. Tudo isso pode acontecer. Inclusive eu tenho um caso que mês passado a DigitalOcean, onde eu tenho alguns sites hospedados, comunicou que ficou 1 ou 2 dias fora do ar por um erro no banco de dados. E aí até eles restaurarem isso daí, todo mundo ficou na mão. Ou seja, não tem milagre, até o grandão sofre impactos também. Você não pode sair por aí condenando as empresas menores por ficarem fora do ar, porque as grandes também vão te deixar na mão uma hora ou outra. Pode ser menos, mas uma hora ou outra você também vai ficar na mão. Isso é fato, não tem como escapar. Por isso que é tão importante ter um plano de contingência, que a gente vai tratar sobre isso numa próxima videoaula. Por isso é tão importante você ter um plano de contingência. E o que é o plano de contingência? O plano de contingência é você ter 2 servidores. Pode ser um servidor mais fraquinho e um servidor bom, onde o seu site vai ficar a maior parte do tempo. E quando você tiver uma oscilação nesse servidor grande, por exemplo, a DigitalOcean caiu, o que eu poderia ter feito no dia que caiu? Eu vou lá então e aponto o IP do meu servidor para o servidorzinho que tem uma cópia do meu site, que está nesse servidorzinho mais fraquinho, mas que meu site vai estar de pé, pelo menos. Se alguém tentar acessar, ele vai disponível, pelo menos, né? Então, a ideia é essa. E assim que restabelecer o serviço da DigitalOcean, você faz o reapontamento de volta para o servidor mais forte que você tem ali, no caso, a DigitalOcean, no meu exemplo aqui, tá bom? Você pode estar utilizando várias hospedagens, lembrando sempre que para fazer esse tipo de plano de contingência, você precisa estar passando pelo Cloudflare, tá? O seu domínio tem que apontar para o Cloudflare aponta para o seu servidor de hospedagem. Se você não está utilizando esse tipo de recurso ainda, está perdendo uma grande oportunidade de deixar o seu site ainda mais rápido, porque eles têm sistemas de cache, sistemas de otimização, que vão fazer uma entregabilidade maior do seu site, através de CDNs e tudo mais, que vão deixar o seu site mais disponível. Inclusive, tem funcionalidade na Cloudflare que permite manter uma cópia estática do seu site no ar, caso ele caia. A famosa Always Online. É uma funcionalidade que tem lá dentro, que se o seu site acabar caindo, ele tem uma cópiazinha ali dele estática para manter enquanto o seu site está fora do ar. Inclusive a gente teve um problema uns dias atrás aí com o nosso servidor de hospedagem, que teve uma queda no banco de dados também, e a gente ficou por algumas horas fora do ar. Mas todo mundo que acessou conseguiu ver a nossa página, porque tinha uma cópia estática lá do Always Online feito pelo Cloudflare. Aí daqui a pouquinho o site voltou ao normal, tá tudo certo. Só não conseguia acessar a parte administrativa do site, porque requeria banco de dados e era o serviço que estava fora. Então, mas eu esperei. Algumas horinhas depois foi restabelecida a conexão ali do site e tudo voltou a funcionar normalmente e nada mais aconteceu. Agora, o que eu fiz? Quando eu percebi que o site caiu, eu já fui lá, subi uma cópia em outro servidor de hospedagem e apontei o domínio para lá. Assim, o meu site ficou então online novamente em outro servidor. E assim que voltou o site, eu fui lá e reapontei de volta para onde eu estava. Então a gente tem que ter em mente isso, um plano de contingência para a gente colocar os nossos sites em até 2 servidores ali para poder fazer esse joguinho. Ah, Dante, mas o meu cliente nem tem dinheiro para pagar um servidor, quanto mais 2. Não estou te falando porque todo mundo tem que ter isso. Estou falando que isso aí é uma boa prática, estou falando que isso aí é o ideal. Está longe de ser uma coisa acessível para todo mundo. Então a gente tem que ter noção e oferecer isso para quem tem budget ali para investir. E talvez você, como profissional que vende esse tipo de serviço, você poderia ter um servidor bom ali, onde você pode colocar domínios adicionais e colocar o plano de contingência no seu servidor. Ou seja, se o dele cair, você aponta para o seu domínio, onde tem uma cópiazinha temporária ali. Assim você pode restabelecer o site para ele, pelo menos para não ficar fora do ar. Nem que seja lento e tal, mas, cara, não deixa fora do ar. Você vai cobrar talvez uma taxinha a mais ali na hora de orçar esse site,
e falar para ele, olha, se o seu site cair por algum motivo, eu tenho um plano de contingência. Pode ser um fator decisivo, talvez na hora de vender um site, colocando esse tipo de coisa para deixar o seu cliente ainda mais seguro, né? Então fica a dica para você investir nisso. E uma outra boa prática, além de tudo isso que eu te falei, é manter todos os seus sites dentro de uma capacidade de processamento adequada. Deixa eu mostrar um exemplo. Aqui na DigitalOcean a gente tem um monitoramento de CPU e de memória, disco e tudo mais. A gente consegue ver quanto o nosso site está consumindo de recurso da nossa máquina. Então, se a sua hospedagem tiver isso ou puder te fornecer esses dados, seria interessante para você saber quanto está consumindo o seu site, tá? E assim você poder tomar uma decisão se vai ampliar ou não o processamento e a memória. Exemplos aqui de quando usar mais memória e mais CPU. Vamos lá. WooCommerce. Se você utiliza WooCommerce, você tem que ter em mente que você precisa ter pelo menos 2 GB de memória e 2 CPU. Isso é fato. E aí disco à vontade para você poder armazenar o que você precisa. Mas 2 CPU e 2 GB de memória é essencial para rodar um e-commerce de forma básica, tá bom? Senão vai ficar muito lento, vai ficar travando, você não vai conseguir fazer nada. Dependendo da sua loja virtual, dependendo do processamento de pedidos que você tem, o tráfego que você faz, você precisa de muito mais do que isso. Chega a custar até $2.500 por mês uma máquina legal para rodar um e-commerce. Então assim, você deve estar pensando, nossa, $2.500, Dante, eu tenho que faturar muito. É exatamente, para você ter um nível desse de gasto, você tem que ter muito faturamento. E existem lojas na internet aí que consomem $2.500 tranquilo, mas ganham muito dinheiro todos os dias, o suficiente para pagar esse servidor aí de olho fechado. Então toma cuidado com isso, vai crescendo e escalando conforme o seu pezinho alcança, tá bom? Mas deixe isso bem claro para o seu cliente. Quanto mais tráfego ele fizer, quanto mais vendas ele tiver, maior vai ter que ser o servidor dele. Não tem milagre querer vender 1 milhão por dia gastando R$100 por mês ali com hospedagem. Isso vai dar errado. Um outro exemplo, o BuddyBoss, que é um plugin que muita gente usa para fazer rede social, fóruns e grupos de discussão. E ele requer 16 GB de RAM e 8 CPU para poder rodar quando você tenha mais de 500 usuários conectados. E olha só então o problema criado aqui. Se você não tem esse tipo de máquina, ele vai se tornar lento e você vai acabar se estrepando ali com a lentidão excessiva porque você não está acompanhando aqui o que ele necessita. Então dá uma olhada nos manuais de cada ferramenta que você utiliza para saber se você está colocando recursos suficientes para tocar aquele plugin que requer mais memória, mais processamento. Não tem milagre, seu site vai ficar lento, vai cair toda hora e um monte de gente vai reclamar. Então é isso, pessoal. Espero que essas dicas tenham elucidado você a conseguir aplicar boas práticas no desenvolvimento, escolhendo uma boa hospedagem para os seus sites ou os sites dos seus clientes, assim obter mais desempenho, seja na hora de fazer um page speed ou simplesmente notar ali a diferença real na hora de acessar um site e falar, nossa, esse site é rapidinho, responde rápido. Então isso faz toda a diferença na hora que a gente vai desenvolver um produto final e aumenta a qualidade do nosso trabalho, provando para o nosso cliente que a gente tem conhecimento e entende daquele fator hospedagem, beleza? E lembre-se também do plano de contingência. Não é regra, mas é interessante a gente saber que tem essa possibilidade para a gente evitar possíveis catástrofes que possam acontecer. E não se esqueça que também vamos falar sobre segurança, backup e muito mais nas próximas aulas. Dá uma olhadinha lá, eu vou ficando por aqui. Até a próxima!